Eu acho que a grande questão que nos unia era exatamente essa tentativa de entender o Brasil e o seu processo de formação democrática, a sua tentativa de constituição de uma democracia que fosse sustentada por uma sociedade mais igualitária, né? Uma sociedade sem preconceitos e sem desigualdades socialmente construídas. Tanto eu quanto Rousseau fomos leitores muito intensos e atentos de Rousseau, além do marxismo. O primeiro livro que o Vanderlei escreveu chamava-se Introdução às Contradições Sociais do Brasil, era um livro baseado em todo ele na teoria marxista. O que a gente sempre via acontecendo era que o Brasil foi aumentando a sua complexidade social e econômica ao longo do tempo, e essa complexidade social e econômica ela não encontrava a sua correspondência adequada na estrutura política do país. Quer dizer, a estrutura representativa do Brasil sempre foi mais estreita do que a sociedade. Ela dava menos representação do que a sociedade no Brasil demandava. E isso foi uma constante ao longo do tempo, só que se agravou bastante nessa última década de grandes transformações globais, né, de natureza estrutural, porque aí a gente passou a conviver com um problema global, né, quer dizer, um problema de desrepresentação global da democracia. Quer dizer, a democracia no mundo inteiro parou de atender suficientemente às necessidades da população. Eu no UPERJ, eu dava um curso de teoria e eu gostava de mostrar para eles que certas questões independem da posição teórica, metodológica ou ideológica do autor, que certas questões se impõem. E eu dava para eles algumas leituras comparadas para eles poderem se dar conta disso, né? Por exemplo, uma versão da Revolução Francesa escrita por um conservador inglês, né, da direita liberal inglesa, e a análise da Revolução Francesa, da Revolução Francesa do Tocqueville e o 18 Brumário do Marx. E o entendimento da sociedade francesa era a mesma. Mesmo eu fazia isso com a Revolução Russa, análise do Trotsky da Revolução Russa, análise da direita, né? E fazia isso com dois textos que me encantavam sempre a comparação, que era um texto do Seymour Martin Lipset, que é um politólogo americano da centro-direita liberal, e liberal no sentido nosso, né, não americano. Ele, na verdade, era um sociólogo. E o Gramsci, sobre a hegemonia moral. Ambos estavam preocupados com essa questão da legitimidade do sistema político, né? Quer dizer, legitimidade no sentido do Lipset, hegemonia moral no sentido do Gramsci, ou seja, o grau de apoio que se consegue obter da maioria da sociedade para uma determinada estrutura de dominação política. E eles chegavam à mesma conclusão, né? O Lipset dizia o seguinte: olha, para você ter legitimidade e para ter um sistema político estável, você precisa de atender adequadamente às demandas da população. Você tem que responder à população, você tem que atender às demandas. E o Gramsci dizia o seguinte: olha, para obter hegemonia moral é preciso que o governante resolva os problemas estruturais do povo. É a mesma coisa, você muda a linguagem, mas o princípio é o mesmo. E esse princípio, na minha opinião, é uma lei da política, é uma das poucas leis da política, né? A política, ao contrário da física, tem pouquíssimas leis. Tudo é muito mutável e plástico, né? Depende de cada circunstância nacional,
regional, mas essa ideia de que legitimidade, estabilidade política e, portanto, da estabilidade democrática dependem da capacidade da democracia responder às necessidades, aos problemas concretos do seu povo, é uma lei. Quem não faz isso perde legitimidade, perde poder. E o que está acontecendo com a democracia contemporânea é que ela não está sendo capaz de atender. Ela não está sendo capaz de atender porque também ela não tem os instrumentos para fazer isso. Não é? Quer dizer, o grau de perplexidade e o grau de ansiedade, insegurança e medo que as pessoas vivem hoje, por conta da destruição de empregos, por conta das oscilações cíclicas cada vez mais frequentes das economias, por conta dos desafios representados seja por imigrações, seja por outros tipos de fenômenos que estão associados à globalização, abertura de mercados, invasão de produtos, enfim. As democracias não são capazes de dar respostas porque os governos não são capazes de dar resposta e a gente não tem resposta pronta para essas coisas. Então, nós temos um pano de fundo que tem a ver com as dificuldades da democracia no mundo. E a extrema-direita cresce exatamente porque ela aparece como uma solução que é o contrário daquilo que não está dando certo. Frustra a maior parte do tempo, quer dizer, todos os governos de extrema-direita que subiram caíram relativamente rápido, por isso eu chamo de governantes acidentais. O Trump foi o último, o Bolsonaro provavelmente é o próximo. Então, essa incapacidade de dar respostas atinge também a extrema-direita, mas ela tem essa capacidade de captar, coisa que a democracia não pode fazer, pela sua própria natureza, captar os ódios, os sentimentos de medo, de insegurança das pessoas, os seus preconceitos, e capitalizar sobre eles. E dizer, não, é isso, você tem toda a razão, a culpa é dos invasores, dos imigrantes que estão nos roubando os empregos, desses negros que estão querendo subir na vida. Enfim, você escolhe o seu... Né, quer dizer, a extrema-direita escolhe aquele inimigo que parece mais plausível em cada uma das realidades. Mas fracassa porque não há resposta aí. Né? Quer dizer, é apenas uma mobilização de ódios, de ressentimentos, etc., mas rapidamente, uma vez no poder, a extrema-direita será cobrada da mesma forma que a esquerda ou o centro liberal por soluções para essas angústias da população. E as soluções estão cada vez mais difíceis no interregno que a gente vive. Elas começarão a surgir mais no futuro, mas agora elas não estão disponíveis. Elas não estão disponíveis com uma quantidade suficiente quer dizer, com uma eficácia suficiente para poder debelar a crise da democracia. Agora, o Brasil acoplou essa questão, essa ameaça global, a uma ameaça local, não é? Que são as disfuncionalidades que o modelo político brasileiro começou a mostrar ao longo desse tempo. Eu não vou fazer um compartilhamento de tela com vocês, não, mas eu vou ler aqui, vou colar um pouco de uma coisa que eu acabei de preparar para um evento que eu vou fazer amanhã, sobre esse mesmo tema, e que tem a ver com essas disfuncionalidades da democracia brasileira, né? E aí eu vou falar de coisas assim muito práticas, muito concretas, que têm a ver com as experiências que nós tivemos nos últimos anos. O que não funcionou, o que precisa de funcionar. Então, a primeira coisa é a seguinte: a gente precisa ter um pouco de calma com relação a alguns dos problemas, porque alguns deles, isso é raro no Brasil, mas alguns deles nós já
como dizem os americanos, endereçamos, nós começamos a dar solução. Mas essas soluções, elas são demoradas, e esse é um dos problemas hoje que a gente tem no Brasil. A quantidade de demanda por reforma política pressupõe que a reforma política tivesse uma capacidade de solução imediata, quer dizer, que fosse como você fazer, por exemplo, uma reforma fiscal. Você reduz o tamanho do gasto público e você tem um impacto direto na economia e na inflação. Né? Quer dizer, tem certas medidas que a gente toma de mudança, de reforma na economia, que podem funcionar no curto e no médio prazo. Na política, não é assim. Na política, tem muito pouca solução de curto prazo. Algumas de médio, mas a maioria é de longo prazo. Qual é a questão fundamental? A questão fundamental é a fragmentação partidária. Quer dizer, a fragmentação partidária no Brasil, moderada, ela é não só um processo inevitável, por causa da nossa heterogeneidade, por causa da nossa da diferenciação dos sistemas políticos estaduais no Brasil, né? Quer dizer, a nossa federação, o Milton Seligman, eu sei que ele está aí no grupo, não sei se ele está ouvindo, mas o Milton publicou um livro recentemente, que, aliás, é finalista do Jabuti, merecidamente, sobre a política no Espírito Santo, em que ele mostra a necessidade da coalizão, etc. Ele e o Carlos Melo mostram Os dois estão te ouvindo, Sérgio. Bom, são dois amigos também muito queridos. E eles mostram a necessidade, como é que forma a coalizão e tal. É um bom exemplo de sucesso. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: se a gente lê o livro do Milton e do Carlos sobre o Espírito Santo e compara com a política nacional, o sistema político do Espírito Santo é muito diferente do sistema político brasileiro, nacional, da resultante nacional da eleição presidencial e das eleições proporcionais para o Congresso. Por quê? Porque, em alguns estados, o MDB é mais forte, como é o caso do Espírito Santo, ou foi o caso do Espírito Santo durante muito tempo, acho que ainda é. Em outros casos, o MDB é fraco, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, o MDB deixou de ser um partido relevante. E, portanto, quer dizer, quando o PT é forte em alguns estados e é fraco em outros, o Rio Grande do Sul é praticamente bipartidário, né? E há outros estados que são realmente multipartidários. Então, a resultante nacional é distinta e ela produz uma fragmentação, porque determinados estados elegem representantes de partidos que em geral, são partidos pequenos no plano nacional. Né? Então, produz uma fragmentação. Esse multipartidarismo moderadamente fragmentado, digamos, 6, 8, 10 partidos com representação no Congresso, é administrável e, inclusive, é saudável, porque permite que se formem coalizões mais coesas, mais homogêneas, e, por outro lado, se troquem essas coalizões, às vezes, quando tem uma crise, se possa fazer algumas trocas ao centro, possa se fazer algumas modificações na composição da coalizão para poder reestabelecer uma certa, digamos, eficácia governativa e política, né? Uma melhor capacidade de gestão da coalizão. Agora, a hiperfragmentação que nós tivemos, brutal, e que se acelerou dramaticamente nos anos 14 e 18, e nos anos 18 consumou-se um processo que produziu realmente uma situação assim inadministrável. Para vocês terem uma ideia, o tamanho médio das maiores bancadas do Congresso, quando eu estou falando das maiores bancadas, eu estou falando das 10 maiores. Estou tirando todos os nanicos, estou tirando, digamos, o ruído. Né? PSL, por exemplo, que numa época tinha um deputado só, nem conta aí, porque é irrelevante. Mas o tamanho médio dessas bancadas era de 57 deputados, né? A média era de 57 deputados. Caiu para 35 agora. Ou seja, as bancadas foram miniaturizadas. E bancadas miniaturizadas produzem
coalizões para se obter a maioria grandes demais, heterogêneas demais e muito difíceis de administrar. E aí, realmente, quer dizer, qualquer governo passa a ser inadministrável com esse número tão grande de partidos na coalizão e tão distantes uns dos outros e tal. Então, nós estamos falando de uma situação dramática em que o maior partido, no período 18-22, tem 54 deputados, o maior partido, no período 94-98, tinha 107, tinha 105 em 98-2002, né? Tinha 90 no período 2002-2006. O tamanho foi diminuindo à medida que foi aumentando a fragmentação, e aí chegamos a essa situação absolutamente inadministrável. E aconteceu também uma ruptura que rompeu todo o equilíbrio democrático que nós tínhamos entre 94 e 2018, que foi a derrota do PSDB e do PT e o fim da polarização entre os dois, né? O PSDB é um partido em extinção, né? Para vocês terem uma ideia, o PSDB teve no pico, primeira eleição, né, do Fernando Henrique, no primeiro turno, ele teve 54% dos votos no primeiro turno. Em 2018, ele teve menos de 5% dos votos. Ele virou pó, né? E não era com um candidato qualquer, era com o Alckmin, que já tinha disputado, tinha recall, governador de São Paulo, né? Quer dizer, não era falta de nome, né? Mas olha só o que aconteceu com o PT. A maior votação do PT foi em 2002, no primeiro turno. Só faz sentido você comparar isso no primeiro turno, né? A maior votação do PT foi no primeiro turno, foi em 2006, na reeleição do Lula. Ele teve 48,6% dos votos. Quase que o Lula ganhou no primeiro turno. Em 2018, ele teve 29% dos votos. Quer dizer, ele ficou muito pequeno também em relação ao que ele já foi. Então, essa redução do poder dos dois partidos que organizavam um tipo de presidencialismo de coalizão meio sui generis, que era um presidencialismo multipartidário, que tinha uma disputa presidencial bipartidária e uma disputa parlamentar multipartidária. Dois partidos disputavam a presidência, uma terceira força às vezes aparecia, mas nunca com muito sucesso, nunca conseguiu fazer mais de 20% dos votos. E os outros partidos, eles disputavam bancadas para fazer parte da coalizão de quem ganhasse, ou fazer parte da oposição, dependendo de quem ganhasse. Então, esse modelo ele organizava, ao mesmo tempo, governo e oposição no Brasil, com relativa estabilidade e com democracia, sem violência democrática. Esse modelo acabou em 2018 e não se pôs nada no lugar. E essa é uma outra... Eu vou terminar aqui para a gente falar mais de outras coisas, mas essa era outra coisa singularidade do Brasil, né? Em geral, quando se dão realinhamentos partidários nas democracias, esses realinhamentos ocorrem numa eleição e essa eleição põe um novo sistema partidário no lugar. Quer dizer, quando o Partido Trabalhista assumiu a posição de partido mais importante do Reino Unido, ficou ele com os conservadores, o outro desapareceu. Nos Estados Unidos, isso não acontece porque o Partido Republicano e o Partido Democrata absorvem as mudanças, mas eles já mudaram de posição várias vezes. O Partido Democrata já foi o partido escravista nos Estados Unidos, o Republicano, o partido anti-escravista, né, o abolicionista. Na Alemanha, o fim do Partido Comunista, que produziu o crescimento dos verdes ao mesmo tempo que um fortalecimento da social-democracia, também produziu um sistema partidário novo. Então, e aqui não. Aqui não houve um realinhamento partidário, houve um desalinhamento partidário generalizado. Não se resolve isso no curto prazo. Agora,
o que estão fazendo? Estão demandando mais reformas para diminuir a fragmentação. Não precisa, gente. Nós já fizemos o que a gente precisava de fazer nesse aspecto. Nós fizemos a cláusula de barreira progressiva, que aumenta a cada ciclo eleitoral, e fizemos a proibição das coligações proporcionais. Isso vai produzir a redução da fragmentação, mas precisa de tempo. Precisa de pelo menos uns 2 ciclos eleitorais. O problema todo é saber se os políticos vão deixar que a gente passe por 2 ciclos eleitorais, ou seja, leve 8 anos, para conseguir fazer o efeito necessário. Não há possibilidade de obter efeito rápido quando a gente faz mudanças na legislação eleitoral. Precisa do ciclo eleitoral, é inevitável. Tem que ver se deu certo. A Itália fez reforma eleitoral, não deu certo. Foi saber disso 10 anos depois. A Nova Zelândia fez uma reforma eleitoral para aumentar o número de partidos, não conseguiu. Foi descobrir isso 10, 15 anos depois. Então, é assim. Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer adicionalmente. Por exemplo, a gente pode descoincidir as 2 eleições, as majoritárias e as proporcionais, para permitir que o presidente da República, quando ele dispute a eleição, ele já saiba quais são as forças majoritárias no Congresso. E, portanto, ele já faça uma campanha voltada para obter uma maioria mais consistente, uma coalizão mais consistente no Congresso. Agora não, agora o que ele faz uma coligação no escuro, né, porque ele não sabe quem vai ganhar, quais são os partidos que vão ganhar na Câmara e no Senado. E aí, quando ele é eleito, ele tem que refazer para poder trazer para dentro da coalizão dele aqueles que estavam na outra coligação. Isso cria um problema grave. Só para terminar, falar para vocês brevemente sobre 3 outros aspectos. Primeiro, impeachment. Impeachment vai ser traumático o tempo todo, mas a gente pode testar o recall, o referendo confirmatório, no 2º ano de governo. Perguntar para o eleitor se ele quer ou não quer. Eu acho até que é mais legítimo do que o impeachment. Escrevi isso no meu livro Presidencialismo de Coalizão, porque no presidencialismo quem dá o mandato para o presidente é o povo, é o eleitor. E no parlamentarismo é o parlamento. Aí aqui a gente inverte, o eleitor dá o mandato e o Congresso tira. Não é suficientemente legítimo, sempre alguém vai gritar golpe. E a outra coisa é a gente precisa de mais canais de formação de quadros para o sistema político, né, para a política, e de recrutamento de quadros políticos para os partidos. Né? A gente precisa de profissionalizar mais e adensar mais a qualidade do representante dos políticos no Brasil, dos políticos que vão representar eleitores no Brasil, grupos de opinião, etc. Exemplos são, por exemplo, o programa Líderes Estudar, tem a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, que são experiências multipartidárias, sem coloração partidária, de formação de liderança. Acho que a gente precisa mais disso e a gente precisa com urgência, porque nós temos um problema de qualidade do político e, em geral, os elitistas e os racistas no Brasil dizem o seguinte: é porque o povo não sabe votar, né? Tem que educar o povo. Claro que tem que educar o povo melhor, isso por uma questão que não tem nada a ver com a política. Agora, a oferta é péssima. A oferta é péssima. E, dado que a oferta é péssima, mesmo que o eleitor quisesse melhorar a qualidade da sua representação, ele acaba votando em quem ele já conhece. Né? Então, tem acertos, tem ajustes que a gente pode fazer na democracia brasileira que melhoram a democracia brasileira para enfrentar de forma um pouco mais parecida com a maneira pela qual as outras democracias estão enfrentando esse desafio brutal, que é o desafio de lidar com essas mudanças que desestruturam a vida dos indivíduos, ameaçam o emprego dramaticamente, e nós precisamos de rapidamente discutir melhor soluções para esse processo de transição, que vai ser muito traumático, vai ser muito duro e que pode produzir convulsões sociais
que levem ao fim da democracia mesmo, né? Porque vai haver empregos que vão, em grande quantidade, postos de trabalho que vão ser destruídos, ocupações que vão ser destruídas pela robotização, pela utilização do aprendizado de máquina, né, inteligência artificial, e não vai se criar a mesma quantidade de empregos na velocidade necessária e nem compatíveis com a força de trabalho que está sendo desocupada. Então, vai ter uma massa de desempregados que o Estado, nós, a sociedade, vamos ter que sustentar, se a gente quiser fazer com que a democracia seja estável e persista. Nós vamos ter que criar uma renda básica mínima suficiente para sustentar muita gente e de forma digna. E, para fazer isso, a gente precisa de resolver vários problemas estruturais nossos com rapidez, por isso a demanda por mais eficácia da democracia. Gente, sou otimista no longo prazo, sabe? Agora, no curto prazo, eu tendo a ver uma situação muito agravada no curto prazo, por conta dessas mudanças que estão acelerando e a capacidade de resposta dos governos está baixa. E eu acho que os pensadores aqui e fora estão pensando mal essas questões, com pouca criatividade, com pouca ousadia, ainda muito presos aos modelos do passado que não vão funcionar mais. A gente precisa de novos modelos, novas formas de encarar a realidade, a economia, a sociedade e encontrar respostas, tentativas, por ensaio e erro que seja, mas a gente precisa de novidade, a gente precisa de inovação. Eu não vejo no mundo, hoje, nenhum partido, nenhuma democracia preparada para a sociedade em rede. Eu acho que toda a política hoje democrática no mundo é analógica. Mesmo que ela faça recurso das redes, às vezes, né, dos meios digitais, etc., ela tem uma mentalidade analógica. Ela pensa analogicamente. Então, ela não consegue pensar na mesma velocidade, com o mesmo tipo de mind frame, de estrutura mental, que as pessoas da sociedade digital pensam, né? Então, eu acho que a digitalização da política é uma coisa fundamental, né? E ela muda radicalmente boa parte das coisas que a gente está falando aqui. Eu, por exemplo, acho... Deixa eu contar para vocês uma historinha que vai ilustrar o que eu vou falar em seguida, para não deixar vocês muito escandalizados. Nos anos 80, eu organizei um seminário no Instituto de Estudos Internacionais da Universidade de Notre Dame, de um grupo de estudos que eu tinha na Associação Internacional de Ciência Política, que era sobre Estado e Democracia. E juntei lá o Vanderlei, o Felipe Schmitter, o Adam Tversky, vários amigos meus, todos eles um pouco mais velhos do que eu, diga-se de passagem, e eu estava muito interessado em ouvir a opinião deles sobre isso. Eu era professor visitante lá, e aí eu escrevi um paper que na verdade, depois eu retomei na Era do Imprevisto, que era um paper analisando a questão da desigualdade, da representação, da perspectiva do Rousseau, a partir do Rousseau, para depois tomar algumas conclusões. Rousseau, os anarquistas, Marx e tal. E o Adam virou para mim e disse assim: Sérgio, eu não consigo entender a sua cabeça. Você fala de todos os problemas, os entraves ao avanço democrático. Você esqueceu de falar do partido, cara. O partido é o pior problema. Agora, para vocês entenderem, nessa época, o Adam ainda tinha uma grande memória do período dele na Polônia. A origem dele é polonesa. A gente passou uma noite inteira contando piadas um para o outro, e elas eram iguaizinhas, só que lá era com o Partido Comunista e aqui era com a ditadura militar, entendeu? Quer dizer, mas era a mesma lógica. Então, é evidente que ele era traumatizado com o partido. E ele dizia o seguinte: cara, o partido não há possibilidade de ter uma democracia com partidos. Eu acho que depois ele mudou um pouco de opinião, mas eu não. Eu fui cada vez mais me convencendo de que o Adam tinha razão, de que uma democracia verdadeira, e sobretudo uma democracia digital, não é uma democracia partidária. Ela é uma democracia que tem
mecanismos de representação direta e cada vez mais amplos, e de deliberação coletiva cada vez mais sofisticados, etc. Daí a necessidade da gente ter uma sociedade educada, igualitária, etc. Então, a gente tem que resolver uma opção de problemas antes da gente conseguir fazer a democracia ideal, tá certo? Quer dizer, então, mas eu acho que a possibilidade de fazer de digitalizar um pouco mais a política progressivamente é grande, sabe, Milton? E eu sou otimista em relação a isso. Quer dizer, quando eu vejo as novas gerações, os meninos e as meninas que a RAPS formou e levou lá para o Congresso, conseguiu eleger, outros que se formaram em outros grupos e tal, eles têm uma cabeça muito mais digital já, da sociedade digital. E, por isso, são muito mais eficazes na sua representação. Eu tenho a impressão que todos eles têm uma grande chance de serem reeleitos. Então, eu acho que esse é o problema. O outro problema que você mencionou como parte da questão, que é o Estado, aí eu acho que é até mais complicado, sabe, Milton, porque eu estou convencido, absolutamente convencido, de que nós não podemos ter uma democracia funcional no Brasil se nós não reduzirmos dramaticamente o tamanho de Brasília. Se nós não devolvermos para os estados e para os municípios, que é onde as decisões são tomadas, onde cada vez mais conta, você vê que é impossível a gente ver um mundo, de fato, conseguindo dominar a questão climática se não for através das cidades. Quer dizer, que é onde você tem a mobilidade, é onde você tem a possibilidade de fazer arranjos energéticos específicos, né, de acordo com cada uma das regiões, etc., consórcios, é ali que você resolve as questões. Né? E hoje, essa hipercentralização fiscal no Estado brasileiro, ela produz esse congresso de pedintes diante de um Estado que é doador. Né? O Estado doa, o Congresso pede. Isso contamina muito a política e a democracia brasileira. Espero ter esboçado uma resposta para você, Milton. Mônica, com relação ao nosso futuro democrático, eu acabei de falar para mim qual é o futuro democrático. O futuro democrático, para mim, é uma sociedade justa, educada, que seja capaz de autogoverno. Eu sou anarquista, no sentido mais sofisticado da palavra. Eu acredito na possibilidade de nós avançarmos no processo democrático, certamente eu não vou viver isso, mas o mundo, a humanidade, chegar a um momento em que ela seja capaz de autogoverno, ela dispense essas intermediações todas, sobretudo com esse grau de digitalização que o futuro terá. Nós não temos nada para fazer para chegar a esse ideal. Aí sim, realmente, no curto, médio e talvez longo prazo. O máximo que a gente pode fazer é buscar atualizar essas ideias. Né? A ideia da democracia, da deliberação coletiva, começou com um programa de rádio, né? Quer dizer, usando o rádio como uma forma de mobilização. E ela teve que ser adaptada para a questão digital. Hoje está bem melhor. Avançado, né, a técnica de deliberação coletiva. Agora, com relação ao sistema eleitoral, eu não acho que seja o fato da gente reduzir a fragmentação que vai fazer com que a gente tenha donos de partidos, sabe, Mônica? Eu acho que o mundo todo assistiu à oligarquização dos partidos. Todos os partidos passaram a ter donos que definem o destino dos partidos. É assim no Partido Democrata americano, é assim no Partido Republicano, no conservador inglês, no trabalhista, na social-democracia. Todos esses partidos são muito oligarquizados. Né? Tem uma elite, né? O Partido Socialista francês, tem uma elite que toma decisão sobre o futuro do partido, quem serão os candidatos privilegiados, etc. Né? E eu acho que a gente aqui ainda tem uma chance melhor, porque a gente não tem lista. Porque se a gente ainda botar uma lista em cima dessas oligarquias partidárias brasileiras, aí vira uma miséria, entendeu? Quer dizer, aí o dono do partido vai fazer a lista, vai deixar o resto do pessoal de fora e evidentemente, que as chances de você ter candidaturas avulsas no Brasil são muito remotas. Com relação à contradição do recall, né? O recall ele é uma solução de curto prazo, mas eu não acho que ele seja mais traumática, não, sabe? Quer dizer, eu acho que ele é
um momento de encontro da verdade do governante com o seu eleitor. Se ele conseguiu fazer algo razoável nos primeiros 2 anos, muito provável que o eleitor diga que quer ver os próximos 2 anos dele, ou 3, que for. Eu sou contra a reeleição também. E aí eu prefiro esse chamado do povo, sabe? E dar uma chance de corrigir, de retificar, sem o trauma do impeachment. Eu acompanhei com muito cuidado tanto o impeachment do Collor quanto da Dilma. Ambos foram absurdos, abusivos, ambos atropelaram os direitos dos dois presidentes, né? O do Collor foi um negócio assim absurdo, o que o presidente do Supremo da época fez quando era presidente do Senado, em termos de restrição do direito de defesa do Collor, etc. E no caso da Dilma, houve também muito absurdo do ponto de vista da demonstração das culpas, etc. Na verdade, era tudo um teatro, porque a decisão já estava tomada. Né? Quer dizer, a decisão de fazer o impeachment tanto do Collor quanto da Dilma já estava tomado pelo Congresso. Eu acho que é um processo muito arbitrário. Teve 2 regras dentro da mesma Constituição, né? Uma que fez o do Collor e outra da Dilma. Eu acho realmente o impeachment muito complicado. Mas, enfim, eu gosto do recall, sabe? Eu acho que o recall nos Estados americanos funciona tão bem. Eu estava na Califórnia quando o Schwarzenegger pôde se candidatar ao governo da Califórnia, porque o governador foi demitido pelo povo. Tinha uma crise fiscal brutal e era preciso explicar para o povo que tinha que cortar na educação, na saúde, no diabo, etc. Né? E o Schwarzenegger fez uma demonstração muito inteligente, para minha surpresa, porque eu sempre achei ele um canastrão danado, mas na política ele conseguiu persuadir a população de que precisava de fazer um ajuste, fez um ajuste inteligente e foi o primeiro governador verde da Califórnia. Né? Quer dizer, além disso, quer dizer, foi embora fosse republicano, etc. Então, eu acho que eu gosto da experiência do recall americano, por isso é que eu acho que talvez, como nós somos presidencialistas e dificilmente seremos parlamentaristas no futuro breve, eu acho que o recall a gente devia considerar com alguma atenção. Os biógrafos dos presidentes americanos eles gostam muito da ideia de brinkmanship, né? E eles têm razão, quer dizer, você tem uma pessoa na liderança que seja capaz de lidar com um momento de crise aguda, né, de crise que ameaça, de fato, o futuro da sociedade que ele governa, ou que ela governa. Brinkmanship é muito machista, né, Mônica? A gente devia talvez falar brinkpersonship, né, para ficar de uma forma mais palatável. Mas, enfim, quer dizer, essa ideia de você, na beira, né, quer dizer, na ponta do precipício, você ser capaz de vislumbrar uma forma de construir uma ponte para atravessar, isso aí é fundamental, né? Quer dizer, isso é uma característica, de fato, faz diferença na história dos países, né? De Gaulle fez diferença nos Estados Unidos, Churchill fez diferença no Reino Unido, né? Adenauer e a Angela Merkel fizeram diferença, né? Então, tem figuras importantes. As lideranças social-democráticas foram fundamentais para essa percepção, né, de mudança nas relações de capital-trabalho que demandavam o estado de bem-estar social, demandavam uma rede de proteção social, um sistema de previdência social. Quer dizer, hoje a gente vê as pessoas reivindicando um sistema que está morrendo junto com a mudança nas relações de capitais-trabalho, que são incapazes de olhar para além delas, né? E isso é fundamental, isso eu concordo com você. E isso aí é parte dessa capacidade de formar uma frente ampla, de fazer um governo de união nacional, né? Eu tive um momento assim de esperança quando o Lula e o Alckmin começaram a falar, não porque eu considero que seja essencial o Alckmin, né? Mas porque, pela primeira vez, fazia sentido o PT e a social-democracia, ainda que o Alckmin
tenha se movido muito para a direita, né, se aliassem contra o inimigo verdadeiro, que é a direita. Eles nunca fizeram isso, né? A gente sempre teve uma disputa na centro-esquerda, que foi afastando, foi levando o PSDB mais para a direita e o PT um pouco mais para a esquerda, e que deixou os dois nas mãos da direita. No fundo, se a gente olhar, os pivôs das coalizões, tanto do Fernando Henrique quanto do Lula e da Dilma, são partidos da direita, né? Não são partidos afins ideologicamente, porque o afim ideologicamente era o líder da oposição. Essa contradição da sociedade brasileira, que nasce de um problema de liderança, de fato, quer dizer, de desavença de grupos que na verdade, estavam juntos no palanque das diretas, etc., e que foram para caminhos diferentes, eu acho que marcou a história do Brasil, da democracia brasileira, de forma negativa. Agora, eu não tenho dúvida de que, se os líderes políticos tiverem alguma capacidade de ver o futuro e algum interesse público na cabeça, vão buscar fazer uma aliança de entendimento, né, um acordo de governabilidade e de superação da crise, pelo menos dos seus aspectos mais imediatos, da crise brasileira, com o próximo governo, não sendo o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro só se reelege se todos os candidatos forem muito incapazes. Quer dizer, hoje, olhando todos os indicadores do Bolsonaro, ele é inelegível. Ele é inelegível. Então, ele só consegue ser eleito par défaut, quer dizer, por omissão dos outros. Erros muito grosseiros de campanha e de avaliação da situação por parte dos candidatos. É isso, quer dizer, eu já escrevi, tenho conversado muito também com a Elise Starling sobre isso. A frente ampla é fundamental, não no sentido de uma frente ampla eleitoral, né? Quer dizer, mas uma frente ampla, multipartidária, um entendimento básico sobre o que é preciso fazer para a gente superar os danos causados pelo Bolsonaro, que foram enormes, em algumas áreas são muito urgentes, como, por exemplo, na pobreza e na fome e na questão da Amazônia. Nós precisamos resolver isso assim, sabe, quer dizer, nos primeiros meses do próximo governo, né? E aí é preciso realmente de consenso para passar o que tiver que passar no Congresso e para fazer as coisas com razoabilidade. Com relação à sua pergunta, Yakov, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa de ver com clareza, que é a seguinte: esse é o primeiro governo do Centrão que a gente tem. Nós nunca tivemos um governo do Centrão. Nós já tivemos governos aos quais o Centrão aderiu, mas nós nunca tivemos um governo do Centrão. Essa é a primeira vez que a gente tem um governo do Centrão. E por que a gente tem um governo do Centrão pela primeira vez? Por causa da miniaturização dos partidos. O esfacelamento dos outros partidos deixou o governo, qualquer possibilidade de coalizão, sem pivô. Não tendo pivô, os oportunistas que ganham. Não tendo um partido com mínimo capacidade de veto organizado, né, quer dizer, que saiba por que está vetando e que não seja simplesmente predatório, todos os partidos brasileiros querem uma fatia do orçamento. É natural, os prefeitos precisam, os governadores precisam, o orçamento é muito concentrado. Mas não esse mercenarismo que representa esse Centrão. Esse Centrão não tem nada a ver com o Centrão que se formou na Constituinte. De fato, não tem nada a ver com o Centrão que se formou na Constituinte. O Centrão que se formou na Constituinte ele se deu conta de que os chamados progressistas da época tinham tomado toda a estrutura decisória da Constituinte, que iam fazer uma Constituição de acordo com os seus desejos, entre eles ser parlamentarista, etc. e tal. E o Centrão, nessa Constituição que eles estão escrevendo, nós não sobrevivemos. Mas aí quem era o Centrão? Eram partidos da centro-direita, eram partidos conservadores que queriam, tinham ideias a defender. E, evidentemente, manipulados em grande parte também pelo Sarney,
que tinha algumas reivindicações pessoais, né? Uma delas era não perder um ano de mandato, ficar com 5 anos de mandato, e a outra era de manter o presidencialismo, que era o que ele sabia lidar, quer dizer, né? Imagina. Então, eu acho que sim, quer dizer, é muito pior o centrão que a gente tem hoje, e esse centrão só existe porque não tem força política hoje no Congresso organizada para fazer frente a ele. Esse é que é o ponto. Na verdade, você leu nas linhas também, porque na sessão final do presidencialismo de coalizão eu defendo uma reconstituinte, exatamente, eu uso esse termo. E baseado nos seguintes argumentos. Primeiro, essa emendação da Constituição ela é muito lesiva para o próprio Estado jurídico constitucional, para o Estado de Direito constitucional, porque você acaba criando e eu já vi isso, eu tenho um hábito de ouvir os julgamentos do Supremo e entendo bem os julgamentos do Supremo, porque meu pai era advogado e desde garoto ele me levava para ver julgamentos no plenário do Supremo. Ele nunca me pediu para ser advogado, mas ele me levava para ver se eu, pela admiração com os grandes ministros da época, eu virava advogado, eu me decidia a ser advogado, né? Não me decidi, não. Mas eu já vi várias vezes eles falando sobre a hierarquia dentro da Constituição, entre o que foi a vontade do Constituinte originário e as emendas, né? E isso é muito ruim do ponto de vista, inclusive, de segurança jurídica, né? Porque... E, por outro lado, quer dizer, essa emendação está fazendo com que a Constituição vire uma coisa meio deformada. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é o seguinte: nós temos tantas reformas a fazer e mudanças a fazer na Constituição que a gente realmente, o legítimo seria a gente reescrever a Constituição, dessa vez de uma forma correta, quer dizer, com uma Assembleia Constituinte ou Reconstituinte separada do Congresso Ordinário. Eu defendo, quando eu converso com ex-alunos meus que me perguntam sobre isso, eu digo, eu defenderia, inclusive, que não fosse em Brasília, entendeu? Que fosse num outro lugar, sei lá, em Petrópolis ou em Gramado, entendeu? Quer dizer, isolava os caras lá para eles decidirem com o mínimo de interferência externa. Agora, e o outro argumento é de que a gente precisa, de fato, de desconstitucionalizar a Constituição, né? E a Constituição, por que a legislação brasileira é hiperconstitucionalizada? Por falta de confiança política, né? Quer dizer, os grupos da sociedade que têm determinados interesses, empresariais, trabalhadores, a gente vê funcionários públicos, todo mundo quer botar na Constituição. Quer botar na Constituição por quê? Porque não confia na legislação ordinária, porque não confia na política pública sem legislação, porque não confia que vai haver continuidade administrativa, que as coisas vão ser adequadamente atendidas como originalmente pensadas, né? Então, porque eu desconfio dos outros, eu quero constitucionalizar, porque aí fica mais difícil de mudar a Constituição. E a gente está vendo que mudar a Constituição está ficando uma coisa banalizada, né? Quer dizer, a gente muda a Constituição toda hora, e nem sempre pelas boas razões. Quais são os meus argumentos contra uma reconstituinte no curto prazo, e curto e médio prazo? Primeiro, imagina se a gente tivesse convocado, junto com a eleição de 2018, também uma paralela para fazer uma Assembleia Reconstituinte. A gente ia ter uma Constituição absurda, né? Então, tem um problema de oportunidade aí. Segundo, eu acho que isso aí precisa que haja um debate ainda um pouco mais sólido sobre essa questão do que reformar na Constituição. Porque, se a gente pensar bem, nós vivemos sob o égide da palavra reforma por causa do mercado financeiro. Ou faz as reformas ou vai ser o desastre. Aí você começa a apertar, né? Você diz, mas que reformas? Que reformas? O que é importante? E aí você vê que os caras não têm muita ideia do que é para fazer, não, sabe? Quer dizer,
Reforma é uma palavra mágica, quer dizer, se você estiver mudando lá, em geral, para produzir mais austeridade fiscal, tudo bem, né? Independentemente do fato da austeridade fiscal ter algum objetivo em si, né? Para liberar orçamento, para fazer coisas que são urgentes, como, por exemplo, um programa de renda mínima básica, universal, esse tipo de coisa, né? Universal é ruim porque me lembra de uma coisa que já teve no passado, que eu estudei, que era o auxílio família, né? Que todo mundo tinha direito. E era uma merreca. Eu me lembro quando eu estava estudando isso, para mim, que era professor na época, que não era nem um grande salário, não fazia diferença adicional que eu teria porque tinha um filho, entendeu? Eu deixava de ter. Mas para as famílias pobres com 12, 16, 18 filhos faz uma diferença brutal, né? Então, por que não dá para quem precisa, né? E estabelecer um mínimo de critério de acesso, mas um acesso que seja de fato universal no sentido de que, dadas essas condições, está desempregado, ou não tem renda suficiente, está dentro da renda universal e estamos conversados. Então, quer dizer, se a gente fosse fazer uma reconstituinte hoje, ela seria completamente contaminada pela ideia de reforma que está na cabeça basicamente vazia do mercado financeiro hoje no Brasil. Né? Quer dizer, que é uma reforma para não sei muito bem para quê. Né? E a gente precisa de uma reforma sabendo exatamente para quê. Né? Quer dizer, tem que ser uma coisa muito bem discutida, e aí disputa-se politicamente para que direção que vai. Eu acho que nós vamos ter que fazer isso em algum momento, né? Mas eu não acho que o momento seja agora. Eu acho que agora a gente precisa de conseguir fazer com que abaixe um pouco o calor, né? Sair desse clima de ódio, né? E eu espero que o próprio Lula, na campanha, seja capaz de entender isso e fazer uma campanha fora da estrutura do ódio, embora não seja verdade para os militantes do PT, que já estão miliciando de forma bastante venenosa algumas pessoas que já foram críticas do governo Lula ou do governo Dilma no passado. Né? Então, ainda tem uma polarização aí. Esse é que é o problema. Tem uma semente dentro da base do PT, da militância do PT, que pode produzir um discurso de ódio que case com o do Bolsonaro e nos leve de novo a uma situação muito ruim, que talvez seja definitivamente deletéria, fatal para a democracia brasileira. Eu acho que essa eleição de 2022 é uma eleição muito importante. É uma eleição onde nós vamos jogar, de fato, o futuro das possibilidades da democracia brasileira. Eu acho que a democracia está em risco nesse momento. Eu acho que nós temos um golpe em andamento, que, né, golpe não é uma coisa que acontece no dia D, na hora H, como gostava o ministro da Saúde do descalabro Pazuello, mas golpe não é. Você tem um desfecho num determinado dia, mas golpe é uma coisa que vem da conspiração, vem da preparação do terreno, vem de minar as instituições, que é o que o Bolsonaro está fazendo. Então, nós estamos diante do processo de tentativa de execução de um golpe de direita antidemocrático, né, de sistema de direita antidemocrático. Nós temos que abortar esse golpe. Golpes podem ser abortados, né? Nós temos que abortar esse golpe e temos que criar um governo que seja um governo de transição para uma sociedade com uma polarização que seja puramente funcional, quer dizer, que é a polarização natural que nasce num segundo turno entre candidatos civilizados que divergem em termos de plataforma política, mas não querem destruir o outro no sentido físico da palavra, né? Então é isso, quer dizer, eu sou a favor de sempre ter em mente a possibilidade de, em algum momento adequado, a gente venha a ter uma Assembleia Constituinte ou Reconstituinte que reescreva partes importantes da Constituição brasileira e que façam com que a Constituição seja menos de política pública e mais de direitos e deveres, né? Que é o que uma Carta Constitucional deve fazer. Essa seria, digamos, a solução ideal, né? Mas, para isso, a gente teria, de fato, que estar constituindo já um diálogo, uma conversação de aliança nacional.
né? Quer dizer, uma aliança de salvação nacional, que eu acho que se trata disso, né? Que é o que o Carlos também levantou. Vai fazer uma frente ampla, escolher o melhor candidato para derrotar o Bolsonaro, com um compromisso firme de que vai convocar né, uma revisão constitucional para contemplar os pontos que se acordou, né? Ainda que, digamos, como é que você vai escrever cada questão seja uma questão de disputa política, e aí é da democracia, né? Mas eu acho que nós já perdemos essa chance. Essa é uma conversa que a gente devia ter começado a ter em janeiro desse ano, entendeu? No mínimo. Se a gente tem algum poder de persuasão, e é no que eu ando empenhado, se a gente tem algum poder de persuasão, o que a gente precisa é de tentar convencer pessoas que estão no jogo político, a ouvir o outro lado, entendeu? A ouvir o outro lado. E ouvir mesmo, e aí tentar construir uma pauta, uma agenda, que de alguma forma minimamente atenda àquele lado, né? Deixa eu contar para vocês uma coisa que aconteceu ontem, que é impressionante. Eu fiquei chocado. Não sei se vocês vão ficar, mas eu fiquei chocado. Eu tenho uma pequena reserva de Mata Atlântica, nós temos aqui em Santos Dumont, em Minas Gerais, é perto aqui do Rio, e a gente mantém a reserva bem sob cuidado, a gente, inclusive, gasta dinheiro para fazer acero, para proteger ela das queimadas, a gente tenta persuadir o pessoal a não queimar, para fazer roça e tal. E aí ontem eles lançaram um balão enorme lá em Santos Dumont, um balão gigantesco, e eu vi o meu sobrinho que mora lá na reserva, me mandou um vídeo já do balão caindo. E por sorte nossa, não pegou fogo na mata. E aí, hoje ele me mandou para a gente o vídeo completo, que ele conseguiu de alguém lá da Santos Dumont, o vídeo dos baloeiros mostrando a ascensão do balão. E aí vem o que me chocou. Cara, quando eu vi o balão subindo, e aí ele foi desfraldando uma bandeira monstruosa, realmente enorme, com a cara do Moro. Com a cara do Moro. Entendeu? Foi isso que me chocou. Eu estava esperando, eu fui vendo assim, era um homem, sabe, igual filar carta de pôquer, né? Quer dizer, vai começando a aparecer a figurinha e tal, porra, e tal. E aí eu falei assim, Bolsonaro. Aí depois, não é o Bolsonaro, Dória, será? Pô, e era o Moro, cara. Sabe, quer dizer, não me passava pela cabeça que lá em Santos Dumont, uma cidade com menos de 70 mil habitantes, entendeu? Os baloeiros, que deveriam ser bolsonaristas, na minha visão de baixa sociologia, eram humoristas. Entendeu? E isso aí mostra como é que a questão da corrupção pegou muito forte na sociedade brasileira, num pedaço da sociedade brasileira. E o que me desgosta nessa discussão sobre corrupção são todos os exageros de todos os lados, né? Aí o PT disse, não, foi tudo uma trama da República de Curitiba, parte do golpe para eleger o Bolsonaro, não teve corrupção. E não consegue explicar o dinheiro que voltou, né, as confissões que foram feitas, etc. O outro diz, não, tudo é corrupção e o PT é todo corrupto e tal, né, não houve nenhum abuso com relação ao Lula. Claro que houve abuso com relação ao Lula, né? Então, mas tem aí uma reivindicação concreta de dizer alguma coisa que seja inteligente sobre corrupção e que faça o PT ser capaz de minimamente querer conversar sobre corrupção. Querer conversar sobre corrupção. E vice-versa, entendeu? Quer dizer, em várias outras agências. Eu estou pegando a coisa da corrupção porque eu fiquei chocado com essa coisa da cara do Moro, que para mim foi inesperada. Mas, quer dizer, tem várias pautas na agenda contemporânea de hoje, né, e que vai ser, muito provavelmente, a agenda da eleição, em que um não conversa com o outro. Então, a gente não consegue pegar do exagero da linguagem mais forte
qual é o substrato de demanda real que tem ali, substantiva, que a gente pode tentar atender. E, com ela, construir algum sentido de união para fazer o Brasil ser melhor. Eu acho que essa é a mudança de curto prazo que a gente tem que fazer. É uma mudança de persuasão. Eu acho que a gente, nesse momento, a única coisa que a gente tem para fazer, nós não temos nenhuma reforma para fazer nesse momento. Não tem nada que a gente queira levar para esse Congresso do Centrão. Concordam comigo? Quer dizer, nós não queremos que ele tome decisões, tá certo? A gente prefere que ele fique em paralisia decisória. É a melhor coisa que pode acontecer no Brasil. Então, o que a gente quer? O que a gente quer é tentar encontrar interlocutores em cada uma das forças políticas e partidárias que a gente tem hoje no país, das lideranças, dizer assim, cara, será que a gente não consegue conversar? Né? Conversar, porque política é conversa. Política é conversa, ela é conversa, fundamentalmente é persuasão, né? E acordo. Né? Então, e a gente está muito contaminado, porque a gente acha que qualquer acordo é sujo. Né? Qualquer coisa que eu fale, não, eu vou te dar o Ministério do Meio Ambiente para você cuidar, é tomar lá da cá. Não, tá certo? Quer dizer, o termo coalizão ficou maldito como uma forma de política da corrupção. Não é, tá certo? Está lá os alemães negociando que ministério que vai ficar com quem, etc. E tal. Por quê? Porque aquele ponto da agenda que é fundamental para aquele partido que quer entrar na coalizão, ele vai saber fazer melhor do que o outro que não tinha esse ponto na agenda. Então, ele entrega para aquele partido o ministério, pô, e a condução da política, tá certo? E o ônus e o bônus de dar certo ou dar errado. Isso faz parte da democracia, isso não tem nada de errado. Coalizão é uma coisa legítima. Agora, a gente precisa de ter um mínimo de capacidade de conversar. E eu acho que, nesse momento, no momento em que a gente está dominado pela linguagem do ódio, por essa polarização que é afetiva, eu odeio, né, os outros e amo os meus, né, que tem um pouco com essa coisa que você falou, né, Zeca, da gente só conversar com quem a gente concorda e tal. Sociedade da mútua admiração. Exatamente. A gente tem que começar a conversar com quem a gente exatamente não gostaria muito de convidar para jantar em casa, entendeu? Quer dizer, está na hora de começar a convidar as pessoas que a gente não gosta para jantar, pô, para ver se a gente consegue encontrar um ponto de entendimento que gere essa possibilidade de uma coalizão de união nacional, né, mais forte em torno do futuro presidente, seja ele qual for. E é outra coisa que a gente precisa de começar a conversar para aceitar. Né? Quer dizer, a gente tem que aceitar o resultado da eleição. A gente tem que aceitar o resultado da escolha popular. Eu acho que eu vou terminar exatamente repisando o que você falou. Os setores, a história do Brasil está se repetindo sobre esse aspecto, quer dizer, não da mesma maneira, mas nós estamos vendo uma reverberação, que é o fato de que, quando os setores progressistas não são capazes de colocar em discussão e entender e processar a questão da corrupção, os moralistas da direita tomam conta do tema. Foi o que aconteceu com a UDN, né? E aí usa isso como subterfúgio, como justificativa para qualquer coisa, para golpes. E nós, de novo, não estamos sendo capazes de processar uma indignação que a sociedade brasileira tem, e tem toda a razão de ter, né? E que precisa de ser processado por nós, precisa de ser processado de uma forma que seja, de fato, não moralista, mas que seja no sentido de aperfeiçoar a democracia brasileira e limpar a democracia brasileira desse tipo de problema. Né? Nós precisamos de aperfeiçoar as nossas instituições de fiscalização e controle, isso ficou claro, né? Isso ficou evidente na experiência recente do Brasil. E, de fato, eu acho que nós não vamos conseguir fazer com que o Lula queira entrar nessa pauta desta forma construtiva, né? de um consenso contra a corrupção, sem o punitivismo, sem a perseguição, né? Que seja uma coisa, realmente, uma discussão inteligente para soluções substantivas, concretas contra a corrupção. Né?
O livro do Milton mostra um pouco como é que se fez isso no Espírito Santo, Milton, Carlos e Maluf, e eu acho que essa talvez seja, digamos, essa vai ser a grande lacuna que a gente vai ter na eleição, né? Quer dizer, esse vai ser o tema que vai polarizar de uma forma ineficaz, quer dizer, a polarização estéril, que cada um com seu discurso, sem nenhuma capacidade de raciocínio, de reflexão, de proposição, que seria o propósito de uma disputa política, né? Levar a uma solução propositiva. Mas é isso, eu agradeço muito demais a conversa e os elogios imerecidos, mas tudo bem, também é bom, eu gosto. E muito bom ver tantos amigos e tantas pessoas que eu admiro.